Bora, fiel, informação urgente agora, direto do CT Joaquim Grava. A torcida organizada vai falar com os jogadores sobre essas baladas. Os caras já estão ali pra entrar, pra ter aquele papo com os jogadores do elenco. E o bicho vai pegar, hein? Agora eu quero ver esses caras aí da Big Game Campo, mano. Deixa o seu like, comenta aí o que você acha desse protesto, dessa conversa, aliás. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A Vitória Leite volta ao vivo aqui no Sport Center. Tem movimentação de torcedores ali na frente do CT Joaquim Grava. É isso, Vitória? É isso, Marcela, uma boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente veio aqui mais cedo para falar, né, do Corinthians, que tem esse desafio grande contra o Flamengo no final de semana. A derrota para o Sport incomodou muito a torcida. O Corinthians vem sofrendo com muitos jogadores desfalques por lesão, né? E acaba que o cobertor é curto, o elenco não está conseguindo segurar essas faltas. E aí as lideranças de torcidas organizadas do Corinthians combinaram de se encontrar. Aqui a gente está numa outra porta do CT Dr. Joaquim Grava. A ideia é que eles batam um papo com os torcedores, já nos falaram, até fui ali conversar com eles, perguntar se topavam conversar com a gente, né? Mas disseram que não, que querem falar só com os jogadores mesmo, e que vieram sem avisar, vieram mesmo para tentar ter esse papo de olho no olho, para entender se está acontecendo alguma coisa também, para passar o que a torcida pensa. A gente sabe que o Corinthians está passando por questões financeiras, né? Falamos mais cedo sobre a questão das condenações na FIFA, que o Corinthians tem aí mais de 120 milhões de reais de dívidas por questões de condenações e também sofre com o transfer ban. Então, o Memphis, por exemplo, que é dúvida para o jogo, ele não treinou ontem, né? Não foi ao gramado ontem, mas veio fazer uma atividade de recuperação. Então, hoje a ideia também é conversar com essas lideranças do elenco do Corinthians. E aí, eu até perguntei, né? Eu falei, vai vir mais gente? É protesto? Não, disseram que é mesmo esse papo. Então, a gente traz a notícia em tempo real para o fã de esporte e também no aguardo para ver se realmente os jogadores vão aparecer aqui para conversar com essas lideranças das organizadas do Corinthians. Marcela, qualquer coisa, o fã de esporte fica ligado na nossa grade, na programação, que tem informação o dia inteiro. Tá certo, Vicky, é claro, você tem prioridade, qualquer novidade que acontecer por aí, você nos chama, que trazemos aqui também para o Sport Center. Tá aí a Vitória, então, trazendo as notícias ao vivo, acontecendo neste momento lá na frente do Centro de Treinamento Joaquim Grava do Corinthians. Voltamos a... Então bota o Augusto Melo aí falando essas besteiras que ele fala aí. Fala, fiel. Venho aqui esclarecer em relação a esses atletas que não estão sendo pagos, que não é mais problema meu. Que isso? A partir do segundo semestre do ano passado, todos os jogadores comprados tivemos autorização do Departamento Financeiro, Departamento Jurídico, Comissão Técnica, Executivo de Futebol e com a minha autorização. Todos os atletas foram comprados, primeiro com autorização do Departamento Financeiro. Eles nos estipulavam a data e quando poderia ser pago. E nos tiraram do poder para poder assumir o Corinthians. Então, é o problema deles daqui para frente. E receitas eu deixei e bastante. Cadê o dinheiro da Nike com a Adidas da negociação, 50 milhões de reais? Cadê a venda do Denner, que nós fizemos 8 milhões de euros, que dá mais de 50 milhões de reais, mais o garoto do Bahia, a multa 14 milhões de reais, mais placas, mais TV... Mais de 115 milhões de reais deixamos para esse planejamento. Cadê esse dinheiro e por que não pagaram? Por que deixaram chegar a esse ponto e manchando a imagem do Corinthians? O ano passado, arquei com um monte de situações que nunca fui reclamar. Paguei direito de imagem, paguei transfer bans também, não deixei chegar a esse ponto. E era a mesma situação, sem dinheiro, com caixa com complicado. Cada dia chega vários boletos para ser pagos. E temos que pagar um ou outro, que é o mais difícil, e os outros vamos programando. Portanto, isso não é um problema meu, é um problema deles. E parem de ficar jogando nas minhas costas, já não estou mais lá. E receita eu deixei bastante. Agora, por que não está sendo pago é um problema deles. Tem que cobrar quem está lá e por que não está sendo pago e manchando a imagem do Corinthians dessa forma, sendo que o ano passado, com um monte de dificuldade, eu consegui ainda colocar o Corinthians nos trilhos, com salários em dias, com algumas dívidas sendo pagas e deixei grandes receitas e um planejamento para ser pago desses atletas que compramos, com autorização do Departamento Financeiro. Então parem de jogar tudo nas minhas costas. Vocês estão aí no poder. É um problema de vocês.
A hora de provar. Tá bom, Paguem chega do Augusto Melo, não aguento esses mais ouvir esse atletas, cara que falar. dinheiro, Ele tá falando, ele receitas fica falando a nós mesma deixamos. coisa 500 vezes. Vai, Corinthians. Vai. O Mick Jagger, põe de novo esse vídeo, só o primeiro, o comecinho dele. Só a cara que o Augusto Melo... Não, tudo bem. A cara dele no começo do vídeo. Ele começa dando risada, ó. Ele tá com um sorriso no rosto. Engraçada, né, a situação. Ele começa... É só isso que eu queria. Então, assim, o Quesada vai falar disso aí agora. Só queria pontuar um negócio aqui. Esse é o primeiro, que ele começa o vídeo sorrindo. Ele tá dando risada. E ele passou 2 anos falando em toda entrevista. Herança maldita, tudo. Toda entrevista que ele dava, ele falava isso. Então agora o Corinthians está na situação que tá, devendo tudo que tá, não tem como pagar. Ele faz um vídeo, ele tá feliz, ó. Sabe por quê? Porque esses caras torcem pra eles, Sormani. Eles não torcem pro clube. Eles torcem pra eles. O Augusto Melo, ele não gosta do Corinthians. Ele gosta de ser presidente do Corinthians. Ele tá feliz aí, ó. Porque os caras que estão agora lá estão enrolados com as dívidas que ficaram. Que é o que ele falava que os outros faziam com ele, é o que ele tá fazendo com quem ficou agora no lugar dele. Quesada. É o mal lavado falando dos sujos, né? Ou dos sujo, né? Porque não tem S em nenhuma... Em muitos termos usados pelo ex-presidente do Corinthians. Sabe? Mas eu alertei isso daí. Eu alertei. Quando esse cara fosse empichado, ele ia tirar o dele da reta e ia falar, agora não é mais problema meu. É o que eu falei ontem e muita gente não consegue entender. É a mesma coisa que eu falei do Andrés. O Andrés tem que ir na reunião, sim, do estádio. É BO dele. Você não pode dar chance de tirar a responsabilidade dos caras. O Corinthians tirou a responsa desse cara. Esse cara fez um monte de coisa errada no Corinthians. Metade do que ele falou é verdade. Ele pegou muita coisa errada das administrações anteriores. Mas ele deixou muita coisa ruim para ser resolvida agora também. Então é o que eu falo. O Corinthians é um grupo em que o sujo tenta falar mal do mal lavado. E como instituição, é essa bagunça que a gente está vendo. Ó, essa é a opinião do Quesada. Manda a sua opinião aqui pra gente também. Manda seu superchat, deixa o like aqui no canal da Placar. Participe com a gente do programa. Mande o vídeo, Gui Azevedo, em qual número? 11 91 000 16 14. Sua memória não tá ruim. O pessoal tá fraco de vídeo, né? Ultimamente. Pois tá é, com vergonha? veio um monte de palmeirense no meu Instagram ontem. O pessoal tá com vergonha de mandar me zoar. vídeo? Pô, manda um vídeo aí pra gente, pô. E sem responsabilidade, é fácil o presidente chegar e arranjar essa desculpa de que o problema não é mais dele. Porque aqui não tem... Cadê a tal da responsabilidade civil em cima dos dirigentes dos... O Augusto Melo, que já tá com um processo em ter que devolver 40 milhões de reais pro Corinthians. Esquece, não vai devolver. Mas o processo tá lá, já tá sendo... Vai caducar, vai Entendeu? caducar. Mas tudo bem. É. Mas não é problema dele? Então por que tem um processo falando que ele tem que devolver 40 milhões pro Corinthians? Explica, né? Sormani, o que você acha disso aí? Ah, mas são todos iguais, né? Tudo gato do mesmo, farinha do mesmo saco, né? Tudo igual. A diferença é a instituição. Se você transportar essa situação para o São Paulo, serve, para o Santos serve, para todos os times servem. O Palmeiras da Isa, não. Não, a exceção é o Palmeiras. A exceção é o Palmeiras. Entendeu? Que começa Flamengo. tudo... Não pensando mais aqui no nosso quintal, né? Começa com o Paulo Nobre, vem com o Gagliotti, agora tá com a Leila. Agora o São Paulo se mediocrizou. O Corinthians está mediocrizado há muito tempo. E o Santos, então, eu já perdi as contas. Então, isso aí não é um problema só do Corinthians. É de uma maneira geral. É por isso que eu defendo a SAF, claro. Você não pode torcer, por exemplo, amanhã o Augusto Melo compra o Corinthians, porque tem dinheiro. Mas não adiantou nada, virou uma SAF, mas não adiantou nada. Você tem que pegar um negócio quente, negócio bom, como é feito lá na Europa, com o que dá certo. É o que está sendo feito com o Bahia. Ah, mas o Bahia também não ganha nada. Não, pera um pouquinho. O Bahia mudou muito de patamar. Não se ganha da noite pro dia. E a gente tem que entender o poder de arrecadação dos times, né? Poder de arrecadação dos times. A gente tem que entender isso também, né? Porque o Corinthians tem muito mais Isa, poder de você não arrecadação. acha muita cara de pau o cara dar uma declaração dessa? Ele sempre foi cara de pau, né? Isso não surpreende. Então... Política de futebol, gente, é tudo assim, a exceção do Palmeiras. A Isa é cirúrgica. Não, já poucas acabou, a Isa palavras arrebentou. Ô, filha, e sabe Como é que você falou, Isa? Eu falei que ele sempre foi cara de pau, então não surpreende. Sabe um negócio que me pega? Muito torcedor, né? São Paulino, santista, palmeirense, acha legal e tá no papel do cara zoar. A questão que, cara, isso é muito triste.
O São Paulo, o Santos e o Palmeiras precisam do Corinthians, igual o Corinthians precisa de todos esses times. Os rivais precisam um do outro. É muito ruim você rivalizar com um time que tá mal. Pergunta pro atleticano lá se ele gostou dos clássicos contra o Cruzeiro, quando o Cruzeiro tava horrível. Cara, não é legal você ver um time do tamanho do Corinthians, da magnitude do Corinthians, Há que tem controvérsias. tantos torcedores igual o Corinthians. Não, bom, é minha opinião. Eu não gosto de ver o Corinthians, não gosto de ver o Santos, não gostaria de ver o Palmeiras nessa situação. Eu entendo o que você tá Não falando, gostaria. Mas eu acho que o torcedor adversário tá na rasteira. Eu acho que a maioria não Tá vai nem aí. concordar. Assim, é Os minha caras opinião, querem mais minha é ver o Corinthians mesmo, exatamente. o Augusto Melo. Querem ver o Santos na Série D, o São Paulo sendo eliminado pela Deus. Os caras Mas quer que daqui. É isso aí que você tá falando. Não quer que Se acabar, acabe, eles querem cara. ser campeão todo ano. Não quer Eu que também acabe. acho Claro que que não. quer, pô. Mas tudo bem. Aí, ó, Imagina. Augusto Melo falou as bobagens que ele tinha pra falar e tá registrado aí. Agora, o meu amigo Sormani, Oi. o negócio... Só uma observação, o Corinthians joga com quem nesse final de semana? Flamengo. Ah, que e delícia. Itaquera. Mas o Flamengo também... Bom, se bem que aqui ele tá jogando bem, né? Vamos ver. Colocar agora, os Gaviões acabam de entrar no CT Joaquim Grava, hein? Eu falei que ia acontecer, tá? Eu falei que ia acontecer, hein? Eu falei que isso ia acontecer, tá? Não só os Gaviões, mas todas as torcidas, ó. Camisa 12, Pavilhão 9, tá? Todos no CT agora, hein? Agora, tá? Organizadas, entram no CT do Corinthians, enfim, vamos trazer todos os detalhes, tá? Peraí, gente, deixa eu só responder uma fonte aqui para vocês com exclusividade, tá? Trouxe para vocês com um abraço aí ao Klaus, ó, caiu a casa, vi no almoço do carro aqui no Multimídia. Um abraço aí ao Klaus, né? Olha só, exclusivo, hein, Samir? Vamos para cima. Eu falei para vocês quando foi que eu trouxe? Quarta-feira? Foi quarta-feira que eu trouxe ou foi terça? E foi através deles que eu apurei que houve balada antes do jogo contra o Sport, né? O Maurício está dizendo que foi, ó, o Maurício e a Larissa, né, estão dizendo que foi na terça-feira, ó, tá? Eu falei para vocês, tanto que no CT ninguém nem me responde, então essa hora tá todo mundo escondido com medo, né? Enfim, agora eu vou explicar para vocês, vai ser uma cobrança no geral, tá? Vai ser uma cobrança no geral que vai acontecer, já vou trazer detalhes porque eu já estava sabendo, agora que eles estão lá eu vou falar. Tá? Vai ser uma cobrança no geral, todos os jogadores serão cobrados, né? Todos os jogadores serão cobrados, inclusive Fabinho Soldado, mas alguns jogadores vão ser chamados de canto e os caras vão trocar uma ideia. Porém, não vai ter esculacho, né? Porque as organizadas também entendem, né, que depois se algum jogador resolver ir embora, né, e não tem que ter esculacho, né, não tem que ter violência, mas eles entendem também que se algum jogador for embora, a torcida no geral vai culpar as organizadas, entendeu? Então não acredito que vai haver um esculacho, entendeu? Alguma cena assim mais forte, tá? E violência, né, claro, que nunca ocorra, e não é característica dessa gestão aí dos Gaviões, por exemplo, né? Não é característica do Ale, né? Do Fantasma, enfim, de violência, sinceramente eu não me recordo, né? Aliás, eu acho que eles são até bastante pacificadores, inclusive, tá? Mas nunca deixam de cobrar. Então acredito, né? Acredito que não vai haver violência, né? Até pelo perfil deles, tudo. E que não deve ter realmente. Mas vai ter cobrança forte, mas não vai ter esculacho. Mas alguns jogadores vão ser chamados de canto para trocar uma ideia. Eu ouvi a seguinte
Eu vi, ó, vou abrir aspas para uma frase. Gente, vai deixando o like aí, eu tô trazendo informações exclusivas para vocês, tá? Inclusive já as imagens aí das organizadas no CT. Vai deixando o likezão aí, vai deixando. Vai ser um protesto no geral, todo mundo vai ter que ouvir. Ó, o representante de todas as organizadas, né, está lá, né, o representante de todas as organizadas, e alguns jogadores vão ser chamados de canto, tá? Entre eles, Rodrigo Garro. Entre eles, é exclusivo, tá? Alguns jogadores vão ser chamados de canto para um papo. Entre eles, Rodrigo Garro e Mateuzinho, eu sei. Esses dois eu sei que vai ter uma conversa particular. Nada de esculacho, mas vai ter uma conversa em particular com 2 jogadores, Rodrigo Garro e Mateuzinho. Esses dois vai rolar uma conversa em particular. Essa informação exclusiva para vocês, tá? Essa informação exclusiva para vocês. Ó, todos os representantes... Gaviões. Mas quem que tá lá, gente? Identifiquem aí vocês aí, ó. Camisa 12. Tem a Macabra também, não tem? Enfim. Olha, todos os... né? O Alê tá ali na frente. O Garro quer puxar o carro. Eu acho o seguinte, velho. Eu acho que a questão, né, do Garro, a questão do Garro, se der uma chegada mais forte no Garro, ele vai embora. É tudo que ele quer. Então, os torcedores organizados estão atentos com isso, tá? Porque, na verdade, é a brecha que o sistema queria. Já ouviu essa frase? É a brecha que o sistema queria. Se der uma brecha e der uma chegada a mais no Garro, ele vai embora. Então, por isso que o papo vai ser ainda na boa, né? Vai ser uma cobrança, mas não vai ter empurrão, não vai ter nada disso, não vai ter... acredito que não tenha nem dedo na cara, entendeu? Vai ser um negócio mais, né? Enfim, mas vai ter uma cobrança. Mas o Garro tá na cara, que é isso é até uma opinião minha, tá? É uma opinião minha, um discernimento meu. O Garro tem perfil de que se tomar uma chegada, ele pede pra sair hoje. Então aí você vê os caras aí da Gaviões aí, ali tá o Alê, já na frente do CT para conversar com as lideranças do clube, né? Creio com o Souza, Garro, André Ramalho, Gustavo Henrique. Mano, porque não dá, mano. É que eu vou voltar a repetir uma coisa, os caras saírem na folga, beleza, tá tudo certo. Ir pra balada, tá tudo certo. Uma coisa é os caras irem pra festa, véspera de jogo. O jogo é no domingo, os caras vão pra balada no sábado, aí pega de sábado pra domingo, a madrugada. E aí, como que joga? Lembra quando o São Paulo, que a gente tomou uma ataca lá no Morumbi? Lá no São Paulo? Os caras foram pra balada no dia do jogo, mano. Na madrugada do jogo. Aí, contra o Sport, também, mesma coisa. Na moral, mano. Não dá, cara. Esses caras tô achando o quê, mano? Cara, nem o elenco que foi campeão da Libertadores Mundial era assim. Os caras saíam, os caras eram da farra, mas não em dia de jogo, mano. Os caras tá achando o quê, mano? Ganharam um Paulista e se livraram do rebaixamento ano passado, e aí? Tô achando que é ídolo do Corinthians, que pode fazer o que quiser? Mano, tem que cobrar mesmo. E tem torcedor que é conivente. Conivente não. Aceita isso daí, cara. Não tá errado, mano. Não tem essa, não. Tá errado. Dia de jogo tá errado. Ou véspera de jogo tá errado. Não tem essa, não. Ficar passando pano pra esses caras aí. Olha a vergonha, mano. No campeonato aí. Perdendo pra Sport. Último colocado. Pelo amor de Deus, mano. Na moral. Tá na hora de cobrar mesmo. Domingo. Se entrar de saltinho alto, se entrar de corpo mole, vai tomar um ataque em casa. Vai tomar uma goleada em casa pra ficar esperto, mano. Na moral. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho pra você não perder nada quando não tiver mais informações urgentes. A gente passa pra vocês em primeira mão. Esse aqui foi um videozinho extra pra informar vocês. E também do pessoal do Debate Placar ali. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.